maiores representantes da Bossa Nova foram João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O que significa bossa? Bossa significa jeito, jeito novo de fazer o quê? Samba. A elite gostava de samba, mas não podia gostar de samba. A elite queria subir o morro, mas não podia subir o morro. Então é incentivado no país, nos anos 50, mais precisamente em 1950, um estilo musical que fosse voltado para aqueles que gostam de samba. Daí o samba surge agora num novo estilo, numa bossa nova, num jeito novo de fazer samba. Observem que o samba tem percussão, mas o samba de Tom Jobim e Vinícius de Moraes substitui a percussão pela tecla do piano. Todo mundo aqui já ouviu Garota de Ipanema? Garota de Ipanema é bossa nova, Garota de Ipanema é o samba para a elite. Você lembra como é que começa Garota de Ipanema? A melodia do piano. Pam, 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 pam. Depois vem, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse pam, 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 nada mais era do que o piano substituindo a percussão. Isso foi a bossa nova. Só um detalhe, Garota de Ipanema é a música mais ouvida no planeta Terra. Não é Michel Teló, viu? Michel Teló teve um boom aí, mais ouvido ultimamente, com Ai Se Eu Te Pego. E se eu fosse mulher e um homem cantasse para mim, ai se eu te pego, eu ia dizer, você vai pegar o cão, né? Eu seria daquele tempo de Caetano Veloso, quando ele cantava Fonte de Mel, no Geisha, Kabuki Máscara, Choque entre o azul e o cacho de acácias, Luz das acácias, você é mãe do sol. Mulheres, não se permitam a esse ai que eu te pego, tá? Talvez não, viu? Arte sim. Tem um livro que foi lançado em maio deste ano, dizendo que há uma conspiração para destruir a música brasileira. E essa música aí, e o Bonde do Tigrão, e bandas como El Chan, que chama a mulher de cachorra, popozuda, vem aqui pro seu tigrão, vou te dar muita pressão. Dizem que tudo isso é conspiração para destruir a música brasileira. Pode ser verdade, né? Mas tem muito de sensacionalismo. O que acontece é o seguinte: como nós vimos no começo, eu não posso dizer que existe cultura superior e cultura inferior. Existem gostos. Particularmente eu tenho o meu gosto, mas esse gosto não se aplica a todas as situações. Por exemplo, digamos que você quer cair na balada, quer sacudir o esqueleto. Tem música para isso. Se você vai para um jantar, luz de vela, um jantar romântico com alguém, você não vai colocar Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora. Você não combina com a ocasião, né? Então, existe sim música para todos os gostos e para todas as ocasiões. Algumas, claro, a gente considera até contra a cultura, né? Contra a cultura. Mas, queridos, a bossa nova tem como maior intérprete Nara Leão. A bossa nova não tem um período muito longo. Ela vai de mais ou menos 1950 a 1965. A última intérprete da bossa nova é Elis Regina, quando ela começa a se apresentar nos festivais. Lembra-se dos festivais? Os festivais que divulgaram grandes nomes como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, Chico Buarque, com Roda Viva, em 1967. A partir dos festivais, a gente começa a falar em MPB, que é música popular brasileira. A música popular brasileira passou a ser um gênero difuso, tá? Que recebia diversos estilos musicais. Em 1967, surge algo no Brasil chamado Tropicália. Já ouviram falar? A Tropicália, que fazia alusão ao Brasil tropical.
Alguns entenderam que a Tropicália era contra a cultura, que ia de encontro ao sistema, de encontro ao governo, de encontro às autoridades constituídas. Mas era totalmente o contrário. A Tropicália tinha um objetivo nacionalista, tão nacionalista que foi eclética, que não rejeitou, que não excluiu, que abraçou, que agregou, que misturou estilos musicais. Mas o governo não entendeu. E Caetano Veloso cantou em público: alegria, alegria. Lembram-se? Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, num sol de um quase dezembro, eu vou. A música Alegria, Alegria propunha um ideal de vida hippie. Sabe o que é um hippie, né? Eu tenho um amigo que é hippie. Deixou de ser hippie, mas até hoje não consegue trabalhar. Não se firma no emprego. Ele tem um estilo muito livre. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Eu vou, é assim que eu vou seguir a vida. E essa música foi mal interpretada, porque o governo entendeu que inspirava nos jovens um sentimento de rebeldia. E isso lhe custou 2 anos e meio fora do país, em Londres. Em Londres, Roberto Carlos teve inspiração, quando teve contato lá com Cazuza, para escrever Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Para ele, né? Alguns pensam que era uma música romântica, mas não era. Porque na época eram comuns os cabelos compridos. E os de Caetano Veloso, especificamente, eram encaracolados. Então a Tropicália, que foi considerado na época um movimento subversivo, não teve uma duração muito longa. A Bossa Nova a gente identifica como um período de 15 anos, mas a Tropicália não durou mais do que 2 anos, porque em 68 surge aquele ano que, segundo críticos, nunca terminou. O ano das revoluções no mundo. Quando surge o É Proibido Proibir, quando surgem definitivamente os hippies, o desbunde das seitas odaras, Woodstock. E aí a gente vê que a música começa mesmo a se amadurecer no Brasil, nesse contexto de ditadura, quando houve as grandes produções, quando surgiu o Cálice de Chico Buarque, quando surgiu o Bêbado e Equilibrista, interpretado por Elis Regina, quando ela falava de Marias e Clarices, que eram viúvas de pessoas mortas pela ditadura militar. E hoje a música é difusa, né? Hoje a música traz de tudo. Mas hoje também parece que as músicas são meio descartáveis, principalmente dependendo do estilo musical. Elas não são feitas para durar. Por isso que a gente pensa, será que isso é música? Será que isso é cultura? Antigamente ele de terno, chapéu Panamá, ligava para a Rádio Nacional e oferecia a ela uma música, né? Nos anos 80 colocava no toca-fita, bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. E agora ai se eu te pego, né? Então, a gente não pode assim dizer que acabou, né? Que é conspiração, como esse livro ensina. Dança. A dança, sem dúvida, é uma arte. Todo o povo cultiva a dança. E até as igrejas evangélicas hoje incorporaram a dança. A própria Igreja Católica, com o padre Marcelo Rossi, erguei as mãos e o que mais? Dai glória a Deus. E o Brasil cantou, e é legal, dançar faz bem. Dançar faz parte da linguagem corporal. O Ceará adora dança. Principalmente o quê? Forró, né? Somente o forró. Queridos, teatro. O teatro também é a terceira arte que nós identificamos aqui. No geral, o brasileiro não tem muito costume de ir ao teatro. Agora que a gente está engatinhando em ir ao teatro. Mas vale muito a pena você ver uma boa peça. Por exemplo, os gregos tinham um teatro antes de Cristo. Havia um lugar chamado em que as pessoas se reuniam determinado dia da semana, à noite, à luz de vela, e ali havia as encenações. Naqueles teatros, eles contavam histórias de deuses,
de titãs, de Minotauro, de Medusa, de Cronos. E as pessoas gostavam daquilo. Há quem pense hoje que os sábios gregos acreditavam realmente em Minotauro, acreditavam em Medusa, Zeus, Hades, Poseidon. Amigos, eles nunca acreditaram nisso, tá certo? Isso era encenado, isso era teatro, isso era mitologia, isso eram histórias para divertir o povo, numa época em que não havia muita diversão, numa época em que não havia nada além de trabalhar e guerrear. O teatro surge nesse contexto aí, para os gregos. Da mesma forma que hoje nós não acreditamos em Homem-Aranha, Capitão América, certo? Nós acreditamos em Superman, que voa? Não. Os gregos também não acreditavam na sua Medusa. Era apenas teatro, tá certo? Eles eram muito intelectuais, por isso que criaram essas histórias. Quarta arte que nós identificamos aqui é a pintura. A pintura. Não sei se alguém já visitou o sítio arqueológico, mas os povos antigos já pintavam nas pedras, inscrições rupestres. E há quem acredite que naquelas pinturas eles contavam a história do seu povo. Mas não podemos provar isso. A pintura passou por muita mudança. Você conhece grandes gênios da pintura. Os museus da atualidade guardam obras desses gênios, como o Louvre em Paris, por exemplo, em que você pode ver a Mona Lisa, você pode ver Veronese, Caravaggio. Mas no século XX, parece que houve também um movimento de contracultura, com as vanguardas europeias. Eu não vou entrar no detalhe das vanguardas europeias, porque mais tarde se vai falar disso, mais tarde que eu digo no decorrer do nosso estudo, até o Enem. E você vai ver que surge uma forma de arte bem diferente. Uma pintura que lembra, mas não é. Você vai ver a pintura surrealista, a pintura dadaísta. A pintura dadaísta, por exemplo, tinha, sabe que lógica? A falta de lógica. O ilogismo era a lógica do dadaísmo. Por exemplo, existe um quadro dadaísta chamado Homem Nu Descendo a Escada. Mas você não consegue enxergar esse homem nu, nem muito menos descendo a escada. Então a pintura passou por muita mudança e, sem dúvida, é uma arte assim muito importante. Hoje a gente vai ver algumas pinturas. Escultura, nossa quinta arte. Vocês já viram na primeira aula, escultura de Bernini e de Michelangelo, gênios da escultura, né? Com a diferença de que o Davi de Bernini é o Davi que guerreia contra Golias, e o Davi de Michelangelo está numa posição real, é o Davi rei, mais ou menos nessa posição. Dizem que quando Michelangelo terminou de esculpir Davi, ele falou à imagem: fala. Estava tão perfeito que só faltava isso, falar. Nós prosseguimos agora com a arquitetura. A arquitetura que teve diversas manifestações. A arquitetura barroca, romântica, gótica. Geralmente o Enem, quando entra nesse detalhe, ele explica primeiro antes de perguntar, certo? Cinema. Por isso que o cinema é chamado de a sétima arte. O cinema começa na França, em 1895, com os irmãos Lumière. Na época, eles cobraram £1, dinheiro francês, para que 30 pessoas assistissem num café em Paris, a primeira sessão de cinema do mundo. Na ocasião, foi exibido um filme chamado A Chegada do Trem na Estação. E quanto mais o trem se aproximava da câmera,
mais as pessoas começaram a ficar preocupadas, começaram a ficar com medo. E as pessoas começaram a correr desesperadas, achando que seriam atropeladas pelo trem. Foi muito engraçado. Tiveram a mesma sensação na época que nós temos hoje com o cinema 3D ou 6D. E naquela plateia havia um senhor chamado Georges Méliès. E ele começou a pensar que aquilo poderia dar certo, que aquilo poderia ser desenvolvido. E ele investe todo o seu patrimônio agora nessa sétima arte, no cinema. O cinema que nós conhecemos hoje começou de fato com os irmãos Lumière e mais especificamente com Georges Méliès, que é considerado o precursor do ficcionismo cinematográfico. O cinema de repente começa a crescer na Europa, de maneira bem rústica, claro. Não se podia pensar em tecnologia em termos atuais. O cinema naquele momento já era tecnologia. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial e muda tudo, muda todo o cenário na Europa. Com essa crise por causa da guerra, o cinema passa a se desenvolver do outro lado do mundo, na costa leste norte-americana, em um lugar que nós chamamos de Hollywood. Hollywood. O cinema começa a crescer, começa a se desenvolver, mas em 1950 ele passa a ter outra queda. Sabe por quê? Surge algo chamado televisão. E as pessoas começaram a se perguntar: para que eu vou sair de casa se eu tenho um filme na minha TV? Por que sair de casa para ver um filme? Muitos filmes duravam de 5 a 10 minutos só. Hoje você tem filme de 3 horas ou mais de 3 horas, né? Um longa-metragem vai ter pelo menos 1h30. Mas na época 5 a 10 minutos. E com a televisão, o cinema passou a entrar em crise. Naquela época, em 1950, a televisão causava ao cinema o mesmo efeito que as videolocadoras causaram a muitos cinemas aqui no Ceará. Surgiram as videolocadoras e as pessoas se perguntavam: para que ir ao cinema? Espero vir para a locadora, mais barato, alugo o filme, faço um rateio do filme, assisto quantas vezes eu quiser, pauso. O que acontece com uma empresa quando começa a entrar em crise? Imagina que você é empresário, começa a entrar em crise. O que fazer? Se reinventar, se superar, se renovar. Então o cinema começou a se renovar. Na década de 50 ele começa a exibir filmes que até então não podiam ser passados na televisão. Hoje são passados meia-noite, às 4 da manhã. Entendeu? Estou falando? Filme de ordem sexual, filme de sexo, filme pornô. E a indústria pornográfica percebeu que o povo gostou disso e investiu muito nisso. E de repente as pessoas não queriam mais ver televisão, queriam ir para o cinema. E os senhores se arrumando para ir ao cinema, gostando de cultura agora, voltaram para o cinema. Mas aí, mais uma vez, o governo entende que esse tipo de filme estava pervertendo a nação.